Bartolomeu Kuma é um ex-Chichibukai, ex-rei do Reino de Sorbet e um dos 3 membros fundadores do Exército Revolucionário, com uma recompensa congelada de 296 milhões de berries. Hoje, o principal tema desse vídeo é sua força, e vamos fazer uma análise aprofundada para entender exatamente onde ela se qualifica na escala de força de One Piece, e responder a pergunta tão debatida no momento: Bartolomeu Kuma é nível Yonkou? Vamos analisar todos os seus combates dentro da obra, averiguar todos os seus feitos e examinar todas as habilidades da Nikkyu Nikkyu no Mi para chegar na resposta. Oi! Eu sou o Lipe e hoje a gente vai fazer essa análise super aprofundada na força de Bartolomeu Kuma. Então se você gostou do tema, tá? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e vir comigo através da vinheta. Vem, patinha! Como pirata, Kuma navegou pelo planeta com uma tripulação de um homem só, algo anteriormente apenas visto no melhor espadachim do mundo, Dracula Mihawk. Ser capaz de navegar pelos mares perigosos do Novo Mundo dessa maneira é um feito ímpar e certamente ressalta a confiança e força desse personagem, assim como ser parte da raça dos bucaneiros, ditos por possuírem o sangue dos gigantes em suas veias, o que lhes confere grande força física e resistência. Só esses detalhes já são suficientes para mostrar que o Kuma possui características e feitos especiais que contribuem para nossa percepção de sua força. Ele era um comandante fundamental para o exército revolucionário e um dos seus combatentes mais fortes e eficazes, sendo capaz de reverter sozinho toda uma guerra, tendo inclusive sido responsável pela revolução de um homem só no Reino de Sorbet, onde sua força monstruosa é altamente destacada. Depois dessa revolução, ao se tornar um pirata, Kuma foi considerado um homem muito poderoso e perigoso, a ponto de destruir frotas marítimas inteiras, deter vários caçadores de recompensa e ganhar uma reputação que se espalhou rapidamente entre outros vários piratas poderosos, criando a fama de ser uma ameaça quase imparável. Ele se tornou tão conhecido que o governo mundial o reconheceu como um candidato adequado para o cargo de Chichibukai, e ao aceitar para ajudar sua filha Bonnie, Kuma começou a sofrer suas alterações corporais e se tornar ainda mais poderoso. Sua reputação ficou tão renomada ao redor do mundo que mesmo piratas como Eustace Captain Kidd e Trafalgar Deepwater Law pareceram preocupados com a chegada de um pacifista lá em Sabaody, mesmo que no caso do Kidd, sua recompensa fosse maior que a do ex-Chichibukai. E grande parte dessa fama vem das habilidades físicas do Kuma, que são uma das qualidades mais marcantes que Oda tem ressaltado no mangá. Kuma nasceu como um meio bucaneiro, uma raça que carrega o sangue de gigantes dentro de si, tendo herdado grande força física e durabilidade fora do comum. E apesar de ser meio bucaneiro por parte do pai, Kuma claramente herdou a maioria das características físicas e habilidades atribuídas a essa raça, já que ele era incrivelmente forte mesmo quando criança e resistiu às mais severas punições em idade tão jovem. Atualmente, não se sabe exatamente quão durável e poderoso era o corpo de Kuma antes dele iniciar o processo de se tornar um ciborgue, mas seus meros clones, sem necessariamente terem a própria resistência dele, resistiram a diversos ataques extremamente poderosos dos chapéus de palha em Sabaody pré-time skip. E o original é muito mais resistente, além de ter outros recursos defensivos e uma mentalidade mais afiada, que já se provou propícia ao combate em diversas ocasiões, por mais que carregue ali, uma índole super benevolente. Depois de se tornar totalmente um pacifista, as habilidades físicas de Kuma foram aprimoradas ainda mais como um ciborgue completo. Ele foi capaz de proteger o Thousand Sunny de ser danificado ou tocado por ameaças durante 2 anos inteiros, e seu corpo resistiu aos danos desse período enquanto esperava o retorno dos chapéus de palha. Após isso, nos foi mostrado que Kuma podia suportar o tratamento severo e escravização dos dragões celestiais sem sentir nenhuma dor, a ponto de ainda poder se mover perfeitamente bem, mesmo depois de ser esfaqueado, olha só, por uma infinidade de espadas e estar visivelmente danificado e precisando de reparos. Isso fez com que os dragões celestiais nomeassem Kuma como o escravo invencível, o que é simplesmente horrendo, se a gente for parar pra pensar, mas mais um ponto a ressaltar a resistência inacreditável desse homem. Depois de ser liberado e reparado pelos revolucionários, mesmo sem consciência e respondendo apenas aos seus instintos primitivos, Kuma teve força e durabilidade suficiente para se enviar de volta ao Red Port,
onde começou a escalar Red Line, algo extremamente desafiador para retornar a Marejoa, resistindo a vários ataques da marinha no processo. Apesar dos danos que seu corpo sofreu apenas para escalar com sucesso até a Terra Sagrada, Kuma foi mais do que forte o suficiente para lutar contra guardas de Marejoa e até conseguiu devastar parte da área com seus poderes antes que o almirante de frota Sakazuki finalmente aparecesse para detê-lo. Apesar de perder parte de seu rosto e um de seus pés para ele, Kuma foi capaz de evitar a captura e destruição e escapar antes que mais danos fossem causados. Inclusive, esses membros de seu corpo mencionados voltam quando Kuma aparece em Egghead, o que pode ser um indicativo de uma capacidade de regeneração impressionante do personagem ou apenas um erro de continuidade. E para coroar sua defesa e resistência esplêndida, mesmo após todos esses danos sofridos e estar em um estado decrépito, Kuma foi capaz de defender um poderoso ataque de Santi-J Garcia Saturno usando apenas suas costas, sem que, aparentemente, nenhum dano considerável tenha sido causado. Tudo aqui prova por A mais B que o Kuma é uma fortaleza, tanto no que diz respeito ao físico como no emocional. E nesse aspecto psicológico, de controle das emoções, a gente pode cravar aqui com toda a certeza do mundo, tá? Que ele é muito mais forte e possui muito mais controle emocional que Kaido e Big Mom. Mas eu sei que muitos de vocês estão aqui, querendo falar de nível de força, do socão, do nível de poder. Então vamos falar de outro elemento que jogou sua força lá pro alto. 38 anos atrás, Kuma comeu a Nikyu Nikyu no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que lhe conferiu patinhas. E essa simplesmente é uma das frutas mais poderosas do universo de One Piece. Essas patas têm o poder de repelir absolutamente qualquer coisa, o que por conceito lhe confere uma defesa absoluta que lhe permite proteger-se de todos os ataques físicos. Essa habilidade, aliada à sua vasta velocidade e reação, é a receita perfeita para se proteger de ataques de oponentes extremamente rápidos, como por exemplo Luffy na segunda marcha. Ele também pode usar suas patas para atacar, repelindo seu alvo em grande velocidade. Como o próprio Kuma menciona, suas patinhas repelem as coisas na velocidade da luz. Você já foi repelido na velocidade da luz? Seus golpes com a palma da mão são capazes de causar danos significativos aos inimigos, devido ao seu poder de repulsão. Além disso, seu poder de repelir não é apenas forte, mas também pode ser utilizado para causar uma explosão semelhante a uma bomba gigantesca, o suficiente para engolir toda a Thriller Bark em seu impacto e ainda se propagar por uma área muito maior do que o navio de Moria. Essa habilidade de repelir o ar e comprimir uma imensa quantidade dele entre as mãos em uma única bolha pequena é uma habilidade destrutiva absolutamente insana e que poderia destruir e dizimar uma ilha inteira. Mas não para por aí, porque sua habilidade também age no campo do abstrato, fazendo com que Kuma seja capaz de repelir elementos que pareciam irrepelíveis, se é que essa palavra existe. A Nikyu Nikyu no Mi permite repelir toda a dor, ferimentos e exaustão de uma pessoa, permitindo-lhe curar alguém em um instante, mesmo que tenham sofrido um nível de dano incrivelmente grave como Luffy em Thriller Bark. Uma vez que a dor é expelida do corpo da pessoa, ela assume a forma de uma bolha em formato de pata. Quanto maior o dano removido, maior será a bolha. Todo o dano concentrado nela pode ser transferido para outro alvo, causando muito sofrimento de só uma vez. Certamente uma das habilidades mais fortes de One Piece, tanto no que diz respeito à regeneração quanto ofensividade. E outra aplicação impressionante dessa fruta é que Kuma pode enviar alguém voando por grandes distâncias, até mesmo através do mundo, durante vários e vários dias. A vítima dessa habilidade é envolta em uma bolha de pata que a protege e rompe qualquer obstáculo que esteja no caminho do destino escolhido por Kuma. Para um observador externo, a vítima simplesmente parece desaparecer, o que torna isso uma arma incrível para vencer uma batalha com apenas um golpe. E o Kuma ainda pode utilizar essa habilidade como uma forma de teletransporte. A Nikyu Nikyu no Mi é extremamente versátil. O Kuma usa ela com muita inteligência e traz um dinamismo absurdo para a fruta, denotando suas qualidades ofensivas insanas, suas características defensivas quase intransponíveis e só mostram que isso é o casamento perfeito entre usuário e fruta.
Quando falamos de suas modificações para se tornar um pacifista, é muito importante a gente notar que ele naturalmente já era muito forte e muito rápido, apresentando uma força e agilidade em uma escala muito diferente do que qualquer outro ciborgue na história. Quando falamos dos serafins, aí é outro caso. Tal como acontece com os outros modelos de pacifista, Kuma tem um dispositivo de reconhecimento eletrônico integrado em seus olhos, o que lhe permite identificar com precisão certos indivíduos a uma distância de várias dezenas de metros. Kuma também está equipado com orelhinhas fofas que lhe conferem uma audição aumentada, permitindo-lhe captar qualquer som a um alcance muito maior que o normal. Vale ressaltar como highlight a resistência de Kuma o fato dele ter suportado um poderoso Konkase do Sanji que sentiu a perna após atacá-lo, apesar de ser forte o suficiente para atordoar um exímio usuário de Tekai, se não o melhor da história. Também vale ressaltar que o Kuma sofreu um xixi som de Zoro que acabou não causando tantos danos ao ex-Chichibukai, apesar de ser um ataque extremamente poderoso daquele que um dia se tornará o maior espadachim do mundo. Claro que a gente está falando da dupla monstro pré-time skip, mas isso não muda o fato de ser um feito considerável. Outra capacidade que as modificações lhe conferiram foi a habilidade de disparar raios laser, que não só causam explosões massivas, mas também podem derreter aço. Esse laser é uma réplica dos poderes da Pika Pika no Mi de Kizaru. Então até aqui já está tudo muito claro em relação à fruta do Kuma, às suas modificações cibernéticas e à resistência absurda do personagem que é ressaltada a cada cena que analisamos dele. Mas faltam dois tópicos para concluirmos o vídeo, que são os combates diretos que ele teve em One Piece e também o uso do Haki. Nesse ponto, pouco sabemos sobre Bartolomeu Kuma, apenas que ele é usuário do Haki do armamento e é capaz de revestir seus punhos com essa habilidade para desferir poderosos socos em seus oponentes. E são socos verdadeiramente poderosos. Somado à sua constituição física, o seu Haki do armamento parece ser muito refinado, porque com um soco ele é capaz de isolar Santi J. Garcia Saturno em sua forma transformada e arrancar um membro do Gorosei. Então o Haki do armamento de Kuma é realmente muito poderoso. Claro, o mais, lendário de todos, esse socão absurdo em Saturno, que não vem só com a força do seu punho, mas sim com a força do seu coração. É extremamente forte, cara, isola um personagem gigantesco, extremamente pesado, então mais um destaque aí para os punhos, para a força desse homem, que é Bartolomeu Kuma. Em relação aos outros dois tipos de Haki, é provável que ele possua o Haki da observação em certo nível, não tão elevado, mas parece difícil que ele possua o Haki do Rei. E a verdade relacionada aos seus confrontos diretos é só uma: Kuma se mostrou consideravelmente superior a praticamente todos os adversários que enfrentou no decorrer de One Piece. Derrotou com facilidade Bekori e a Marinha, venceu Abdul e Jet em algum momento que ainda não foi nos revelado, solou Peroni e os zumbis de Thriller Bark como se não fossem nada, e na sequência fez o mesmo com os chapéus de palha, já feridos devido à luta contra a Moria. Em Sabaody também mostrou dominar o combate contra a tripulação do futuro rei dos piratas. Na guerra de Marineford enfrentou Ors Jr. com facilidade, ao lado de Moria e do Flamingo, se mostrou irrefreável ao lutar contra Ivankov em um curto combate equilibrado, enfrentou guardas de Marejoa indo para Egghead e se deparou com Sakazuki, mas acabou escapando antes que a batalha pudesse se tornar um verdadeiro X1. Acredito que o resultado contra o Sakazuki seria a derrota do Kuma. A gente está falando de um personagem extremamente poderoso e com uma ofensividade ímpar em todo o universo de One Piece. Mas o fato aqui em 90% dos confrontos envolvidos, Kuma sempre mostrou superioridade aos seus oponentes. E agora entra o questionamento final, depois de todos esses detalhes de sua força analisados no vídeo. Bartolomeu Kuma é nível Yonkou? E eu sinto que a resposta que eu vou dar agora pode não agradar a todo mundo, mas não, o Kuma não é nível Yonkou. Apesar de extremamente poderoso, Kuma não pode ser comparado a Big Mom, Kaido e Shanks quando nos referimos a nível de força. Apesar de sua resistência monstruosa, é inegável que os feitos físicos de Kaido e Big Mom são superiores ao do Revolucionário. A criatura mais forte do mundo resistiu a centenas de ataques em Onigashima, incluindo um dos ataques mais poderosos de Zoro com o Haki do Rei, que apesar da cicatriz profunda, não causou tanto dano como era de se esperar. Isso sem contar a batalha contra Yamato, a batalha contra os Supernova, a batalha contra os Bainha Vermelha
e muito mais. A Big Mom desde pequenininha era conhecida como um balão de ferro intransponível. E essa resistência monstruosa da Mama e do Kaido, claro, muito se deve ao revestimento de Haki do Rei praticamente natural que os dois conseguiam fazer. Então a própria falta do Haki do Rei por parte do Kuma acaba sendo um fator determinante para não colocar ele na prateleira mais alta de todas, apesar de sim se classificar em um nível altíssimo. Outro ponto a se comentar é que Kuma tem sim, abre aspas, recursos nível Yonkou, como por exemplo extrair o dano de alguém e concentrá-lo em uma patinha, o que certamente é um dos golpes mais insanos já vistos, tal como o Urso Choque que engole Thriller Bark. Esses são golpes poderosíssimos, apesar de necessitarem certa preparação. Mas mesmo assim, um Urso Choque tão avassalador como esse não foi capaz de desmaiar Zoro e Sanji pré-time skip que já estavam enfraquecidos devido aos confrontos anteriores, mas um Thunder Bagua de Kaido desmaiou Luffy na quarta marcha. Com apenas um Kamusari, Shanks derrotou um homem com a recompensa de 3 bilhões de berries. Eu sinto que após a queda de Big Mom e Kaido, muita gente esqueceu o quão monstruosos os dois de fato são e como o nível deles é praticamente incomparável. Kid e Law só derrotaram a Mama devido às condições apresentadas no cenário, sendo que os dois são extremamente poderosos e possuem frutas absurdas. Agora, se não nível Yonkou, onde o Kuma se classifica? Provavelmente num lugar bem específico do ranking de força em One Piece, entre o que costumamos chamar de nível almirante e o nível primeiro comandante de Yonkou. Sinto que no gap entre esses dois aí, né, figura o nível de Bartolomeu Kuma. Imagino que o trio original de almirantes seja um pouco mais poderoso que o ex-Chichibukai, e o próprio Sakazuki enfrentando Kuma parece deixar isso evidente. Por ter lutado 10 dias contra Akainu, sabemos que Kuzan também tem um nível muito parecido ao do seu rival, mas um pouco abaixo. E o Kizaru também tá por ali. Fujitora e Ryokugyu me parecem figurar um pouco abaixo desses três, e me parece que é nesse espaço aí, tá, que figura Bartolomeu Kuma. Parece que é nesse ponto que ele se encaixa. Uma espécie de nível almirante baixo, né? Claro que em algumas qualidades ele pode ser superior a alguns almirantes, como claramente é sua resistência física se comparada, por exemplo, à do Kizaru. Que não é ruim. Não estou falando que é baixa, pelo amor de Deus. Só que a do Kuma e a do Kaido ainda baixa. Mas a análise não é de características separadas, mas sim a soma do todo. Então o que concluímos? Óbvio que Bartolomeu Kuma é um personagem extremamente poderoso e de nível elevadíssimo, mas colocá-lo no patamar dos Yonkou parece precipitado, parece ser elevado demais pelo momento, que óbvio envolve a gente demais. Sempre que um personagem tá no hype, né, os olhos brilham pra ele e o julgamento fica um pouco turvo, principalmente quando é alguém tão magnífico e brilhante como Kuma. Colocar ele abaixo dos imperadores nunca foi, nunca é e nunca será um demérito ao personagem no que diz respeito à sua força. Seus feitos permanecem, seu poder absurdo continua expressivo demais, mas colocá-lo na prateleira dos almirantes mais novos, né, por assim dizer, e dos primeiros comandantes de Yonkou mais poderosos, parece ser a classificação mais assertiva a se fazer. Afinal de contas, ele é meio que o braço direito de um homem que é nível Yonkou. E essa é a minha conclusão, tá? E aí eu quero saber de você, concorda, não concorda? Deixa nos comentários, tá? Eu vou adorar ler o ponto de vocês, vou adorar ler as concordâncias e também as discordâncias e o que mais de perspectiva vocês conseguirem comentar, tá? Mano, o universo de One Piece é extremamente amplo, extremamente vasto e dentre tantos julgamentos e pensamentos possíveis, esse é o meu e eu quero de verdade saber muito qual é o seu, beleza? Então, mano, escreve aí seus argumentos, escreve aí suas ideias, mostra pra mim, quero muito ler e também entender, ó, as visões diferentes sobre a força de Kuma, beleza? Pra mim é isso, eu quero te agradecer também por estar aqui até agora, beleza? Tamo junto, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera, valeu! Kuma, eu te amo, Kuma. Kuma, eu te amo. Kuma, eu te amo. Kuma, eu te amo. Kuma, te amo, Kuma, te amo. Kuma, te amo.